Rapaz, depois do que a Disney fez lá com o Rei Leão em CGI, né, e teve todo aquele resultado patético, eu realmente imaginava que o resultado ia ser esquecer e nunca mais se falar sobre isso. Não foi bem assim, né? Agora temos Mufasa, o Rei Leão, uma nova tentativa de voltar à franquia e apelar mais uma vez usando uma tecnologia que os jovens parecem aceitar mais do que a do desenho tradicional, o desenho 2D. Certa a Disney também, porque o primeiro filme foi um sucesso estrondoso de bilheteria, apesar desse problema técnico, digamos assim. E como Hollywood é grana, estamos aqui de novo. Agora sim, eu particularmente não acho essa nova produção tão diferente assim da tentativa anterior. Embora preciso reconhecer, ela merece mais elogios. Porque o outro também não merecia nenhum elogio, tipo zero. Mufasa, o Rei Leão, conta a história da ascensão do personagem título, quase como uma lenda, um mito que inspira agora as gerações seguintes. Narrada por Rafiki, essa história surge para os jovens, no caso aqui, a jovem filhote Kiara, filha do Simba e da Nala, para entender o peso do Mufasa, né, como ele se tornou tão imponente depois de ser um desgarrado do seu bando. Nisso voltam Timão, Pumba e outros personagens já conhecidos do grande público, e o filme meio que vai mostrando a origem aí de vários desses nomes. A direção ficou a cargo do Barry Jenkins, responsável pelo excelente, maravilhoso Moonlight, entre vários outros filmes também, né? E o roteiro é assinado por Jeff Nathanson, que tem no currículo Prenda-me se for capaz, Hora do Rush, e também o filme anterior, né? O Rei Leão lá em CGI. O problema que Mufasa, o Rei Leão, herda do filme anterior é aquele da sincronia entre as vozes e as expressões dos personagens. No desenho tradicional, o 2D, isso costuma ser um pouco mais aceitável, porque não há lá um pacto com o realismo. Muito pelo contrário, né? Ele não quer um pacto com o realismo. É uma beleza contextual, uma beleza dentro daquele universo. Aqui, e eu falarei disso mais à frente, tem esse pacto com o realismo, e aí por isso você tem exigências para conquistar na tela diferente, né, do que se teria com animação tradicional. Então ver que a voz não se encaixa na embocadura dos personagens, para mim cria-se uma barreira muito grande de imersão. Eu tenho muita dificuldade de imergir naquele mundo, naquele universo, e fica especialmente evidente isso durante as músicas, sabe? O cantor ou a cantora tá ali entregando um vibrato, né, de corpo e alma, e o leãozinho só fecha os olhos e abre a boca como se estivesse absorvendo aquele momento. Eu não sei. Eu não acho emoção nenhuma nisso, sabe? É necessário uma suspensão de descrença muito acima da média, que acaba esbarrando em um problema cognitivo meu, um limite pessoal mesmo de aceitar essa proposta conceitual, digamos assim. Eu não gosto, não consigo comprar, eu tenho muita dificuldade de me envolver, então leve isso em consideração. Vale dizer, porém, que os bichos aqui, eles são bem mais expressivos do que no filme anterior. Assim, não que precisasse fazer muito esforço para receber esse elogio, tá? Porque aqui eu acho, até por conta desse problema que eu trouxe, ainda bem longe do ideal. Mas o Barry Jenkins, é fato, conseguiu trazer mais vida aos personagens, ao contrário do que o Jon Favreau fez na versão anterior. Então, acredito que quem, ao contrário de mim, consegue abstrair essa estranheza mais conceitual aí, eu acho que pode ver muita coisa boa, pode se atrair por muitas questões que estão aqui em tela. Mas, falando em estética visual, eu acho que o filme tem altos e baixos. Um ponto alto, eu diria altíssimo, é essa beleza plástica, sabe? O CGI não tem medo de ousar. Utiliza água, mistura vários elementos, tem muita liberdade. É como se realmente o filme não se impusesse nenhum limite, não em termos conceituais, mas em termos de utilizar mesmo qualquer tipo de coisa com a grandeza que for possível. Parece que viraram assim pra turma dos computadores, a turma do CGI, disseram assim, ó, eu vou fazer qualquer coisa aqui, vocês se viram, tá? Beleza? Fechou? Fechou. E faz. Tem alguns momentos que entrega cenas tão grandiosas e tão impactantes que é difícil de distinguir da realidade. É um desbunde técnico. A sequência em que o Mufasa se perde dos pais, né, a cena da enchente, é um exemplo disso, assim, é enorme, é impressionante. Eu acho muito vibrante também, eu fiquei sem fôlego ali. Por outro lado, ainda em cima disso, há momentos, especialmente ali pela metade, ou seja, depois que o filme vendeu toda essa qualidade estética, há momentos ali pela metade que grandes acontecimentos são mostrados com câmeras muito fechadinhas, quase como se evitassem exibir o todo, né?
ou ter essa liberdade que várias outras cenas têm. O problema não é nem isso, tá? Eu acho que isso, pelo contrário, é até uma solução para que o filme não canse também em termos de grandeza. Todo o tempo grande, calma, né? Também. Então, assim, o problema não é isso, tá? Em termos de estética. Acho que o ponto baixo é esse incômodo absurdo do pacto que o filme tem com o realismo. Porque, ainda que tecnicamente seja impecável em vários aspectos, essa busca incessante por uma estética realista faz esse projeto perder muitas oportunidades narrativas que meio que invalida até vários pontos positivos. Eu vou comentar que eu acho que isso aqui é o ponto fundamental da minha crítica, e eu preciso comentar mais isso porque, se o filme perde oportunidades por conta da tecnologia, eu tenho uma dica aqui para você não passar por isso e trazer para o seu guarda-roupa uma tecnologia que realmente vale a pena. Eu vou falar da Insider, essa camiseta que eu tô vestindo aqui. 2025 tá chegando e a gente não quer mais cometer o erro de comprar roupas que viram arrependimento. E a Tech T-Shirts da Insider é uma mão na roda para quem, assim como eu, não tem paciência para ficar escolhendo roupa. Eu tenho várias e sei que qualquer uma que eu pegar vai estar confortável, vai estar alinhada, não vai ter perdido a cor. Eu não sei se eu usei 1, 2, 30 vezes a camisa, ela soa sempre do mesmo jeito, então é uma solução muito prática, né? Não precisa nem passar ferro, ela desamassa sozinha no corpo, e essa praticidade para mim é ouro, tá? Os tecidos, eles são desenvolvidos pelo departamento de pesquisa e desenvolvimento aí da Insider, é focado 100% em funcionalidade, sustentabilidade e durabilidade. É muito diferente dessas blusas chachelentas que você compra, parece que você vai usar o tempo inteiro, assim, a blusa é maravilhosa, mas depois de 2 lavagens vira um pijama. E olha que eu nem falei das cuecas, tá? Porque as cuecas são ouro puro, tô usando inclusive agora. Pra prática esportiva, ela é um arraso. Aproveita que a dica, usa o cupom PHSantos15 e aí você pode ganhar 15% de desconto lá no site da Insider. O link tá disponível na descrição, tá também no comentário fixado. E o seu guarda-roupa vai agradecer esse upgrade e você vai ficar bem longe do arrependimento. A minha parte eu já fiz dando a dica, esse arrependimento aí eu não carrego. Agora é com você. Então, retomando, né? Essa busca incessante pelo realismo faz as cores do filme, por exemplo, serem muito lavadas. A princípio faz até sentido, porque o cenário do começo é uma região com vegetação morta, né? Isso tá no texto, isso faz parte da história, eu entendo. O problema é que mesmo quando novos cenários são visitados, essa obsessão pelo realismo persiste e leva embora uma certa magia visual que faria o filme ser mais imersivo a partir de uma liberdade poética para com a tal da realidade. É como se a todo momento, na obsessão de parecer igual à realidade, ele fica te lembrando que não é real. Tu entende o paradoxo? É como se, sei lá, eu não fosse alguma coisa e ficasse todo tempo dizendo, mas eu sou isso, mas eu sou isso. E você fica, na verdade, lembrando que eu não sou isso. E aí, em cima disso, o filme se torna essa fantasia pouco saturada, sem profundidade estética, uma profundidade estética que poderia vender muito mais o alegórico. E isso faria muito sentido no contexto desse filme aqui, porque, veja, a gente tem bicho falando, cantando, um macaco narrando a história pra gente. Por que esse universo não pode ir além de uma obsessão pelo realismo? Por quê? Eu realmente não consigo abstrair esse problema, sabe? Me lembra muito jogos, videogame e tal, quando a pessoa diz, nossa, tá igual a realidade, mas pra quê? O que isso é legal? Não é legal jogar? No caso aqui, não é legal você ter elementos narrativos combinando com essa questão. Que obsessão irritante pelo realismo, irritante. E outra, analisando friamente, são 2 forças que acabam se anulando. O CGI se esforça para replicar a vida real em mínimos detalhes, enquanto o texto e a narrativa pedem para que a gente aceite aí esses bichos falando, cantando, pulando. Em dado momento, até o roteiro tenta buscar um certo realismo também. Ele menciona questões biológicas dos leões, como a leoa caça, o leão que não caça, o leão não se envolve tanto nessas questões. Aí a proposta técnica e a proposta lírica não entram em acordo e o filme fica conceitualmente pelo caminho, fica vazio, sabe? Fica pouquinho. Como é que pode, né? Um filme tão cheio, tão estonteante, tem um peso, fica tão pouquinho porque tem essas limitações que abraça. Que pena mesmo. Então isso quer dizer pegar que o filme é ruim? Não. Eu tô dizendo que tem um conceito problemático, porque enquanto o filme em si ele é até ok. A história, por exemplo, é bem justificada.
Existe no início, é verdade, uma dificuldade em conectar e ao mesmo tempo se distanciar da narrativa central de O Rei Leão, mas depois consegue resolver isso ao usar aí a narração do Rafiki como uma desculpa para nos apresentar uma nova aventura e então entrarmos em mais uma epopeia shakespeariana, né? Uma tragédia familiar, a jornada do desgarrado, o patinho feio, a disputa entre o rei prometido versus o rei de fato. Não é nada fora do comum, mas funciona e valida a existência do filme. Em cima disso, por exemplo, o primeiro filme é totalmente Hamlet, né? Muito se falou sobre isso. Esse segundo filme aqui é totalmente Rei Lear, que também é Shakespeare, no caso, né? No Rei Lear, Lear, enfim, chama como quiser. É uma peça que gira em torno de um rei que, ao dividir seu reino entre suas herdeiras, ele precipita o caos familiar e político e leva aquele reinado à destruição. E esse novo filme vem falar sobre reinos divididos, como um reino desmorona com as lutas internas entre os herdeiros e por aí vai. Faz isso de uma maneira bem sutil que inclusive me agrada. O que me pega, porém, é como essa história é contada, né? Como ela é, de fato, nos entregue, digamos assim. E eu vejo dois problemas principais nessa narrativa, e aqui é importante separar bem as coisas, tá? A história funciona, é eficaz em validar a existência desse filme, mas a maneira como ela é contada atrapalha, portanto, a narrativa, sim, atrapalha a história de brilhar. Vamos lá para os pontos aqui negativos que eu tenho. Primeiro problema é o ritmo. Depois que fica estabelecido que Rafiki está contando essa história pra Kiara, né, a filha do Simba, o filme insiste, não sei porquê, meu Deus do céu, em quebrar o ritmo sempre que retorna para o núcleo do narrador. Principalmente por conta da presença do Timão e Pumba, que tanto são acessórios bem descartáveis, eu diria, como estão ali só para gerar uma conexão fácil. Estão ali só para fazer piada besta o tempo inteiro e mais atrapalhar a história do que a movimento, do que deixam que essa história corra. Eu acho que isso piora quando do nada o Timão e Pumba parecem conhecer, parecem ter noção que estão no universo do Rei Leão. Eles falam sobre a música Hakuna Matata, falam que não podem cantar de outro jeito, senão o jurídico vai achar ruim, mencionam o musical da Broadway lá do Rei Leão. O Timão até critica a participação dele no musical. Pra mim, isso não faz muito sentido, assim, em termos de linguagem, de novo falando essa palavra, em termos conceituais, isso não faz sentido. Fora que ficam atravancando o filme, né? Ficam truncando a história. É difícil emergir na história proposta do Mufasa, porque os dois personagens simplesmente não permitem, assim. Quando a gente tá entrando ali, eles vêm dizer assim, eu vou fazer umas piadinhas. Chega a ser irritante, sabe? Eu lembrei de outro exemplo aqui. O Rafiki também parece que sabe que tá no filme, porque ele encontra o cajado dele. Nós sabemos que o cajado é um símbolo importante do personagem, mas a forma como ele reage a esse encontro, né, digamos assim, olhando para o objeto como se dissesse, olha, meu cajado, sugere uma consciência estranha da própria narrativa, muito estranha. E não é que o elemento aparece com contexto. Ele simplesmente cai na mão do Rafiki, que olha e parece saber que deverá ter aquilo em mãos. É muito forçado. Eu vou falar mais à frente isso, mas é mais querer fazer fanservice do que realmente só o service. Outro fator que me incomoda bastante na narrativa é ela ser muito marcadinha. Como é um musical, né, muitas cenas parecem ser inseridas de forma desconexa, só e somente só pra chamar a próxima música. E o problema é que você vê essa música assim, dobrando a esquina, e lá vê o pessoal cantando. Essa previsibilidade também acontece nas viradas da trama. Eu contei, umas 4 grandes viradas, mas com exceção de uma delas, todas são muito anunciadas. O filme ele tem uma dificuldade enorme de manter o suspense, mas não é nem necessariamente suspense do terror, não é isso não que eu tô falando, mas de criar uma tensão, assim. Ele tem uma dificuldade gigante de criar uma tensão porque fica sempre anunciando o que está prestes a acontecer. Então o problema não está no o quê, o problema está no como essa história é contada, não o que essa história aborda. Então se você olhar para o que, vai te satisfazer. Se você olhar para o como, talvez tenha os mesmos problemas que eu tive. Engraçado como o filme ele salta de um tema pro outro de forma assim tão abrupta, sabe? Como se estivesse rasgando página. É engraçado essa sensação. Eu até anotei isso. Parece que você tá lendo um livro e aí você pulou uma parte que parece que você pulou 1 ou 2 páginas. É a maneira como uma cena chega ali, personagens caem de paraquedas, sabe? Sem muita justificativa e depois são super importantes pra trama. Enfim, parece que você realmente tá lendo uma história que algumas páginas estão subtraídas dessa história. Então mesmo em um filme com quase 2 horas de duração, ele
tem um ritmo muito estranho, muito atropelado, cheio dessas cenas isoladas que existem apenas para justificar acontecimentos futuros e ficar fazendo esse retcon, né? Cara, do nada tem um monólogo sobre o desgarrado, sobre o ser puro, remete diretamente ao Scar no primeiro filme, sabe? Então, são várias cenas soltas onde personagens parecem apenas para dizer uma coisinha ou outra, mas a cena, se você olhar, não tem qualquer conexão com a cena anterior. Parece que estão preenchendo uma cartela de bingo, sabe? Ah, cajado. Ah, falei sobre isso. A origem disso. Falei sobre isso. Pum. Termina o bingo. Termina o filme. De novo, gente, é um filme ok, tá? Mas os problemas, eles, pra mim, gritaram demais. Justamente por essa briga constante entre o que a estética realista vende e o que o texto consegue, de fato, entregar. A trama é boa, mas a narrativa, ela impede essa trama de realmente dominar. A estética é linda, mas essa rendição ao realismo impede dessa estética brilhar. Impede ela ficar gigante, impede ela dominar a tela e realmente ter um peso que vem de ter. Em resumo, o filme parece um produto que tem uma embalagem muito linda, muito interessante, mas o conteúdo é qualquer coisa. E como a embalagem é o suficiente para muita gente, né? A gente vê isso aí na nossa sociedade, eu acho que é isso daí, tá? O filme venderá muito aí o produto Rei Leão, porque a embalagem realmente é bonita. Mas só ela. Não mais do que isso. É isso, turma. Muito obrigado por ter chegado ao final do vídeo. Não esquece aí de dar uma passada na Insider, de usar o meu cupom PHSantos15, tá? Link na descrição. Me ajuda bastante você chegar junto de quem apoia aqui o canal. E espero te ver numa próxima oportunidade. Para isso, deixa o like, se inscreve no canal e me conta aí o que você achou do filme nos comentários. Forte abraço em vocês e tchau.